Gênesis. Felipe, dá para aumentar um pouquinho para mim, meu amigo, o retorno aqui? A voz já estava falhando na música já, né? Infelizmente o teu perdão é completo, não saiu, né? Mas ainda bem que eu tenho um soprano para me ajudar, né, irmão? Gênesis capítulo 39. Os irmãos fizeram essa leitura mais cedo, mas eu vou ler rapidinho. Sei que é o capítulo inteiro, mas não tem problema não, é rapidinho, que a gente já contextualiza tudo. Gênesis capítulo 39, quem achou, diga amém? Amém. Se está com dificuldade de achar, você tem que ir para a escola bíblica, irmão, porque Gênesis é osso, né? Amém. Eu acho que pode abaixar um pouquinho, Felipe, eu sei que é muito precioso, mas é que está dando uma microfoniazinha. Foi, show. Gênesis 39, nós vamos ler o capítulo inteiro. Diz assim a palavra do Senhor: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e o que o fazia prosperar em tudo que o realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Versículo 12. Ele o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e o lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Amém? Fechamos nossos olhos? Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor Deus, obrigado pela leitura da Tua Palavra, obrigado por podermos cultuar o Teu nome, louvarmos e declararmos que o perdão que o Senhor oferece sobre nossas vidas é completo e pleno.
Te pedimos, Senhor, que a Tua palavra que será ministrada agora, que ela alcance os corações aqui nessa noite. Que eu tão somente seja um instrumento Teu, a ponto de comunicar as Tuas verdades à Tua igreja. Então, em nome de Jesus, eu Te peço e Te entrego a minha vida e a vida dos ouvintes que estarão agora captando essa mensagem. No nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, hoje é o culto dos homens, né? E, irmã Rosa, Deus abençoe, né? Eu fico contando segundos por essa água, em nome de Jesus. Então, hoje é culto dos homens, mês de novembro é o mês de novembro azul, né? Não é um calendário batista, né? O novembro não é um calendário dos homens, mas aqui na igreja a gente tem o costume, adquirir esse costume porque outubro foi rosa, das mulheres, e novembro veio azul, e aí o pessoal ingressou nessa causa. Mas é bom a gente lembrar que novembro é um mês de conscientização em relação ao exame de próstata. Você que é homem, tem a idade direitinho, consulte o seu médico, não tenha vergonha disso, pelo contrário, você precisa se cuidar para que você possa viver longos e longos anos aqui nessa terra. E aqui na igreja criou-se esse costume do mês de novembro ser um mês de direção dos homens. E como esse ano a gente ainda está recomeçando os trabalhos, nós resolvemos fazer o último culto de novembro, um culto especial sobre a direção dos homens. Tanto é que nós vimos o nosso irmão Pablo, né? Foi a primeira vez, Pablo? Primeira vez. Vimos o nosso diácono Rubem cantando, adorando o nome do Senhor. É bom ouvir nosso diácono. E eu queria conversar com vocês, é um assunto que trata com homens, mas você, mulher, pode trazer ele para a sua vida. Eu escolhi o personagem de José. José é alguém que me chama muita atenção quando eu passo na minha leitura no livro de Gênesis, porque uma vez no ano, pelo menos, eu leio o livro de Gênesis. E a história de José me cativa e me ensina sobre como é ser um homem necessário para esse tempo. E é interessante porque a cada dia tem se multiplicado a presença de homens desnecessários. A verdade é que nós temos muitos homens que são desnecessários, irmãos. Que, como eu falei de manhã, né, botar um homem em um peso de papel é a mesma coisa. Serve para a mesma coisa. Porque criou-se a ideia de homens desnecessários na nossa sociedade. E o que de fato o que são homens desnecessários, para você entender aqui, e você não ficar ofendido, tá, irmão? Não estou brigando com você, não. Homens desnecessários são aqueles, né, que você pode ver, é fácil descrever, é fácil você enxergar. Vamos ver, é uma pessoa grossa, uma pessoa estúpida. Você conhece uma pessoa grossa, um homem grosso, estúpido? Sempre tem, não tem? É um homem com falta de caráter. Que não falta aí, é homem com falta de caráter, irmão. São homens que têm compromisso consigo mesmo e esquecem dos outros. Esses, na minha opinião, são homens desnecessários. Aí você que é mulher, você fala, tá vendo? Tem um monte de homem desnecessário, mas também tem um monte de mulher desnecessária aí também, né? Não aqui são as melhores, em nome de Jesus. Mas temos sim pessoas que são grossas, estúpidas, com falta de caráter, pessoas que não têm compromisso com ninguém, só com aquela coisa de farinha pouco, meu pirão primeiro, são egoístas. Nós temos pessoas assim. E quando a gente vê homens desnecessários, a gente pensa que pela classe de homens desnecessários, acabam desqualificando aqueles que são necessários. Sabe aquela coisa de o mau exemplo às vezes fala mais do que o bom exemplo? Aquele pontinho preto na camiseta branca chama muito mais atenção do que a tua camiseta branca. Você chega lá, por exemplo, a camiseta do meu serviço é branca, mas teve um dia que eu lavei ela, qual, alvejante, é alvejante o nome? Alvejante, Vanish, irmão, Vanish, né? Com Vanish, com Downy, legal, né? Cheguei lá, mas na hora que eu estava tomando um cafezinho, caiu uma gotinha de café na minha camiseta branca. A primeira coisa que a colega do serviço falou foi o quê? Sua camiseta está suja de café. Ela não enxergou o branco do alvejante, ela não enxergou
o cheiro do amaciante, mas ela enxergou a sujeira que estava ali na camiseta de café, que fica muito evidente. Mas, irmãos, a grande dificuldade em si não são os homens desnecessários, são os homens que são necessários que se omitem. E quando os homens necessários se omitem, a gente fortalece a maldade dos maus. Tem uma frase que eu encontrei, eu não vou nem falar de quem é o autor, depois eu explico para vocês, peço uma assessoria aqui do Google Tradutor, que é minha esposa, que diz assim: é na omissão da bondade dos bons que se fortalece a maldade dos maus. Isso é a verdade, irmãos, isso é tão presente. É na omissão da bondade dos bons que se fortalece a maldade dos maus. Então você que é homem, se você é um homem necessário, mas é omisso, os desnecessários vão se propagar cada vez mais. Vão dizer cada vez mais que são desnecessários, porque o exemplo deles vai arrastando. Você que é mulher, né, que é uma mulher necessária para esse tempo, mas se omite, é a mesma coisa. Quanto mais nós nos omitirmos, mais a maldade, ela aumenta. E aí eu vejo aqui na história, né, de José, algumas coisas, algumas lições para a gente alcançar esse objetivo, de sermos homens necessários, e aqui homens e mulheres necessários, porque nossas igrejas têm mais mulher do que homem, a verdade é essa, né? O público feminino ele é muito maior. Então vamos lá, vamos conversar sobre José em relação a isso. Então vamos lá. Homens necessários para o nosso tempo, meus irmãos, são aqueles que se submetem ao Senhor, não importa onde estejam, e por consequência têm sempre a presença dele em sua vida. Homens necessários ou mulheres necessárias são aqueles ou aquelas que se submetem ao Senhor, não importa onde estejam, e por consequência têm a presença dele em sua vida. Eu queria conversar com vocês sobre isso. A história de José, ela começa no capítulo 37 de Gênesis. Diz o texto bíblico que José tinha 17 anos de idade, e ele era um menino, um adolescente, né? E por ser um adolescente, imagino eu, era uma pessoa muito imatura e prematura ao falar. A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 37, versículo 3, que o seu pai tratava José com um certo privilégio. Ele era privilegiado pelo pai, tanto é que o pai confecciona uma túnica para José. Mostra essa diferença entre o amor dos outros filhos. E José, além dessa diferença, por ser um jovem maturo, vocês conhecem a história, ele teve 2 sonhos. E nesses 2 sonhos, um sonho ele via vários feixes de trigo se dobrando e se ajoelhando diante desse feixe de trigo, que era ele. E depois ele teve um outro sonho, onde o sol, a lua e as estrelas se ajoelhavam diante dele. Agora pensa comigo, era um filho predileto. Você chega diante dos seus irmãos e conta essa história, irmão, eu ia ficar muito chateado. Só que esses irmãos de José ficaram mais chateados ainda. Ficaram tão chateados que tramaram a morte de José. Vamos matar José. Conta a história lá em Gênesis 37. E quando eles vêm vindo José, eles vão matar esse cara, vamos jogar ele aqui no poço. E aí Judá chega e fala assim, não mata ele não, deixa ele aqui. E aí surge a ideia de não matar ele e vender ele como escravo. Ele é vendido como escravo para os ismaelitas, nós lemos no texto, e vai parar aonde? Na casa de Potifar, no Egito. Olha a história, como é que vai percorrendo, né? No versículo 2 do capítulo 39, diz que quando José para ali na casa de Potifar, tem um detalhe muito importante, diz assim, versículo 2, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Fica evidente, irmãos, na vida de José, e lá na frente você vê que ele não se dobrou diante das tentações, né? Que ele era uma pessoa submissa à vontade do Senhor. Fica bem claro isso aqui para nós.
E devido a isso, a Bíblia nos diz que o Senhor estava com ele em qualquer circunstância. José vai parar lá na casa de Potifar como escravo. Mas Deus é tão bom, esse Deus é tão maravilhoso que estava com José. E onde José estava Deus, o que acontece? Aconteceu prosperidade ali naquele lugar. Na casa de Potifar acontece prosperidade, começa a crescer as coisas começam a caminhar certo. E aí Potifar não é bobo nem nada, né, Rodrigão? Deixa eu trazer esse cara para perto de mim. Irmãos, pelo exemplo de José, de ter uma vida que é submissa a Deus, nós precisamos sim nos submetermos ao Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Se você se aproximar do Senhor, você vai ter a certeza que você nunca estará sozinho. Uma vez que você chegar e falar assim: Senhor, eu me submeto à sua vontade, ao seu querer. Irmão, não importa se você esteja no poço, como José esteve, não importa se você esteja como escravo ali, diante da casa de Potifar, não importa se você vai para a prisão, estando com o Senhor, você não está sozinho, você tem a melhor companhia de todas. A melhor companhia, com certeza, é o Senhor, não importa onde você esteja, não importa se o lugar que você está passando é o vale da sombra da morte. Como o nosso seminarista Giovanni pregou hoje, citando o Salmo de número 1, você é como aquela árvore plantada junto aos ribeiros de água, cujo fruto dá na estação correta. Se submeter ao Senhor é ter certeza de não estar sozinho, e ter sempre a presença dEle em sua vida. Eu me lembro, irmãos, aqui, quando eu era mais novo, da nossa saudosa e querida irmã Rosa, diaconisa Rosa, não sei se vocês lembram. Irmã Rosa foi uma irmã aqui na igreja, que foi vice-presidente da igreja há muitos anos, e uma vez eu estava passando de carro, né, tipo 2 horas da tarde, irmãos, sol de verão, e a irmã Rosa já estava com seu problema de saúde, e ela caminhando no sol, irmãos, no sol ali da rua dela, aqui na Major Parente, e eu parei: irmã, está indo aonde, irmã? Nesse sol? Não, eu vou fazer uma visita. Eu botei ela no carro, levei ela, eu falei: irmã, está muito sol, fica em casa. Diz que não, eu vou cumprir minha missão, eu creio que eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. E dessa forma fez tantas visitas. As limitações físicas dela não foram suficientes para detê-la, pelo contrário, ela deixou o seu legado aqui nessa terra, ela escreveu a história dela aqui nessa igreja. Ela é um exemplo vivo de uma pessoa que se submete ao Senhor, que não importa a circunstância, e tinha sempre a presença do Senhor. Sempre onde caminhava, ela estava com o Senhor. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz assim: por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois sou eu o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É essa a promessa de Deus, aqueles que se submetem a Ele. Você pode ter a certeza que o Senhor está com você. Você não precisa ter medo, no sentido de ter pânico, de achar que esse medo vai te paralisar, porque o Senhor é o teu Deus, Ele te fortalece, Ele te ajuda, é Ele que te sustenta com a destra vitoriosa dEle. Não existe destra mais forte do que a destra do nosso Deus. É aquele que nos ajuda a caminhar, não importa onde estejamos, meus irmãos. Então essa é a primeira coisa que a gente aprende, sobre homens e mulheres, mudei o título do sermão, necessários no nosso tempo. Segunda coisa, meus irmãos, homens necessários ao nosso tempo, são homens de caráter. Homens e mulheres necessários ao nosso tempo, são homens e mulheres de caráter. A Bíblia diz, lá no versículo 6, que José era muito bonito, a Bíblia aqui fala assim, versículo 6, era gracioso e bonito. Em outras versões, ele era atraente.
Essa beleza provavelmente foi herdada da sua mãe, Raquel, porque em Gênesis 29, no versículo 17, diz que Raquel era bonita e atraente. E aquela coisa, né? Filho de peixe, peixinho era. José era um homem muito bonito. Porém, essa beleza toda despertou uma grande cobiça da esposa de Potifar. E ela tentou seduzir ele de todas as formas, de todas as maneiras, dia após dia. Primeiro, para fazê-lo pecar contra Deus. Segundo, para que ela pudesse satisfazer os seus desejos. E dia após dia lá, tentando, insistindo. Até que um dia, que nós lemos na história, não tinha ninguém na casa, e ela falou, hoje é o dia. Mas nem nesse dia, que era o dia, não foi o dia. Mas, interessante, que José, ele não somente não peca contra Deus, como também ele não peca contra o seu Senhor. E ele fala lá no versículo 9, ele diz assim, ó, ninguém é maior do que eu nesta casa, ele falando para ela, e nada ele me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, faria eu tão grande mal e pecaria contra Deus? Então você vê aqui que José, ele até teve a oportunidade, mas em honra ao seu Senhor, que lhe tinha confiado todas as coisas, ele não cai, ele não peca, e diante de Deus também. Então era um homem de caráter. Caráter, irmão, significa, é um conjunto de características e traços que são relativos à maneira de agir e reagir de alguém. Quando a gente fala assim, fulano de caráter, geralmente a gente cita um caráter bom, né? Porque quando é mau caráter, a gente fala, fulano é mau caráter. Então José era um homem de caráter. E com essa atitude a gente consegue ver que ele era um homem honrado. Irmãos, homens assim são necessários para o nosso tempo. Precisamos de mais homens de caráter. São homens que têm um compromisso real em fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, não importam as circunstâncias, irmãos. Porque aqui no caso de José, ele fez aquilo que era certo e se deu bem, não é isso? Foi assim que aconteceu? Não. Ele fez aquilo que era certo e foi parar na prisão. Ele não se dobrou, foi preso. Interessante que nós somos os Josés desse tempo. E temos que agir de forma correta, mesmo que isso nos cause prejuízo. Eu me lembro uma vez, essa história é épica, vou contar para vocês. Vocês sabem que antigamente o Detran vistoriava o carro, né, Paulinho? Tinha que vistoriar o carro todo ano. E aí eu trabalho ali no Engenho de Dentro, eu falei assim, marquei a vistoria para o outro dia, eu ia sair do trabalho, pegar a linha amarela, só que só tinha na Barra. Eu fui para a Barra. De manhã cedo, saí do trabalho, fui na Barra vistoriar o carro. Quando eu cheguei lá para vistoriar o carro, aquele negócio, né? Seta para a direita, seta para a esquerda, acende lanterna, não sei o que lá, vira o pneu, não sei o que lá, beleza. Quando terminou a vistoria, o vistoriador falou assim para mim, eu não posso aprovar o seu carro. Mas por que não pode aprovar o meu carro? É porque a lâmpada da luz de freio não está na coloração correta. A coloração não estava correta. A lâmpada é vermelha, né? Porque a luz de freio é vermelha. Ela estava um pouquinho desbotada, irmãos, um pouquinho. Aí eu falei, meu amigo, eu moro em Realengo. Eu paguei pedágio do Engenho de Dentro pela linha amarela para chegar aqui. Onde é que eu vou trocar essa lâmpada? Eu não sei, meu irmão. Mas a gente pode resolver. A gente pode dar um jeito, né? Aí eu falei, meu irmão, vai ficar na exigência. Eu saí da Barra da Tijuca, vim a Padre Miguel ali no Mosca Branca, famoso Mosca Branca, comprei a lâmpada, troquei a lâmpada, voltei de novo para a Barra da Tijuca, passei pelo pedágio de novo, aprovou o carro, depois eu voltei de novo pelo pedágio. Quanto custa uma lâmpada? A lâmpada foi R$1, mas o pedágio foi cerca de uns R$50 dessa brincadeira, de ida e volta, ida e volta. Que prejuízo que eu tomei. Poderia ter deixado 50 ali, né? No documento do carro. Mas, irmãos, algo me falou assim, não faz isso não. Não vale a pena você sair de cabeça erguida daqui. Tomei uma surra, não tomei?
tomei, perdi um dia inteiro, perdi. Mas eu tenho certeza que essa atitude, não estou falando que eu sou perfeito não, essa atitude louvou o nome do Senhor, adorou o nome dele mais do que às vezes uma canção que a gente canta. Por quê? Porque foi com a ação, com aquilo que ele nos ensinou. E às vezes, irmãos, nós passamos por isso, nós passamos por obstáculos, nós passamos por adversidades, por falar a verdade, por ser correto, por não sonegar, por ser aquela pessoa que o pessoal fala lá, que está na rua, não, você é linha dura, você não tem nada com você não tem conversa. Não, irmãos, a gente paga o preço porque Deus nos chamou para uma missão, Deus nos chamou para um propósito, e esse propósito a gente vai falar agora no próximo tópico. Mas entenda o seguinte, homens necessários para o nosso tempo, são homens de caráter, que não se dobram diante de Baal, que não se dobram diante da estátua de Nabucodonosor. Não importa o quanto isso custe, irmãos, o que importa é que o Senhor olha do céu e se alegra com a nossa atitude. Então, em nome de Jesus, por mais difícil que seja, vença essa barreira. Mas pastor, eu caí, eu já dei mole, eu já errei, eu já fui já titubeei. O que já passou, irmão. É um novo dia, é o presente que o Senhor te dá. Tenta viver o hoje um pouquinho melhor do que o ontem, e o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai estar contigo. Mas que sejamos homens de caráter. Terceira coisa para a gente terminar, já estamos chegando no final. Os homens necessários para o nosso tempo, irmãos, são aqueles que sabem que tudo na vida contribuem para o propósito de Deus. Homens necessários, homens e mulheres necessários para o nosso tempo, são aqueles que sabem que tudo na vida contribui para o propósito de Deus, irmão. Quando a gente segue adiante na história de José, nós vemos que ele foi vendido como escravo para Potifar, ele foi para a prisão injustamente, na prisão ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro de Faraó, e só depois disso ele interpreta o sonho de Faraó, e depois que ele interpreta esse sonho, aí ele é constituído como governador do Egito. É uma história bonita, leia lá, do capítulo 37 em diante. E é interessante que Gênesis capítulo 41, versículo 46, diz assim, José tinha 30 anos de idade quando começou a servir a Faraó, rei do Egito. Aos 17, a gente começa a história. Só aos 30 que ele é reconhecido como governador, irmãos. De 17 a 30 se vão quantos anos? Vocês que são bons de conta. Quantos? 13 anos, né? Eu sabia, eu botei aqui no esboço, tá, irmãos? 13 anos sofrendo, literalmente comendo pão que o diabo amassou, irmão. Porque viver na prisão, viver como escravo não é fácil. Mas quando a gente vai lá no capítulo 45, tudo isso que ele passou tem uma explicação. O sofrimento dele tinha uma explicação, tinha um propósito maior na vida dele e na vida de toda a sua geração. Abre aí sua Bíblia, então, coloca para mim aí Gênesis capítulo 45, versículo 1, nós vamos ler o capítulo inteiro. Gênesis 45, do 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor. Então José não pôde mais se conter diante de todos os que estavam com ele e exclamou, saí todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele chorou copiosamente, e os egípcios o ouviram, também a casa de Faraó ouviu. E José disse aos seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? Mas seus irmãos não lhe podiam responder, porque estavam confusos diante dele. E José disse aos seus irmãos, aproximai-vos de mim, e eles se aproximaram. E ele lhes disse, eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas não vos aflijais, nem vos preocupeis por me haveres vendidos para cá, porque para a salvação da vossa vida é que Deus me enviou adiante de vós. Porque agora já dura a fome 2 anos na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita.
E Deus me enviou adiante de vós, para conservar-vos descendência na terra, e para guardar-vos a vida por uma grande salvação. Sabei, portanto, que não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus, e Ele me fez por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. Percebe que da boca do próprio José, ele cita que toda a adversidade e luta que ele passou, toda circunstância, tinha um propósito, que ele falou, o propósito maior foi salvar vocês, meus irmãos e meu pai, a minha geração. Esse sofrimento todo teve um propósito diante de José, que aqui no capítulo 45, a gente consegue entender. Então, meus irmãos, todas as coisas na nossa vida contribuem para um propósito maior. Tudo que você está passando hoje contribui para um propósito maior. E a gente vê isso ao longo da jornada de sofrimento de José, irmão. José teve muito sofrimento, José teve muita luta, mas aqueles que têm um propósito diante de Deus, são sustentados pelo próprio Deus, a gente leu isso. Onde José estava, a bênção acontecia. Onde José parava, existia prosperidade. Foi isso com Potifar, foi isso com o carcereiro, foi isso lá diante de Faraó. Onde ele estava, porque ele tinha um propósito, o Senhor o sustentou. E você acredita que esse Deus não irá te sustentar? Você acredita que apesar dessa luta, desse furacão que está se levantando sobre a tua vida, esse Deus não tem te sustentado? Ele tem, porque Ele tem um propósito na tua vida, meu irmão. Ele tem um plano para você, e esse plano talvez Ele tenha hoje mais uma história para ser escrita hoje. Outra coisa é que aqueles que têm propósito diante do Senhor não esmorecem. José não esmorece. Se você pegar Gênesis capítulo 40, quando ele conta a história, quando ele desvenda lá o sonho do copeiro e do padeiro, você vai ver que ele lembra o copeiro o seguinte, quando você estiver lá diante de Faraó, lembra de mim, que eu estou aqui preso injustamente. Você não vê José em nenhum momento reclamando. Ele vê falando, estou na luta, irmão, estou aqui, lembra de mim. Mas mesmo assim o cara não lembrou, só lembrou depois, né? Querendo fazer uma presença diante do rei, ele lembra. Mas é interessante que ele não esmoreceu a fé, você não vê em nenhum momento José reclamando, José falando assim, vou largar tudo. Eu vou abrir mão desse negócio de Jesus, que é muito difícil. O negócio de servir Jesus é muito difícil mesmo. Não, pelo contrário, você vê José lutando. E você vê no capítulo 45, que ele, no propósito que ele tinha, ele não guarda nenhum ressentimento diante dos seus irmãos. Nenhum ressentimento, irmão. Ele poderia falar assim, olha, Deus me colocou aqui, mas eu vou dar moral para vocês não, vocês vão ser meus escravos agora. Ele tinha poder para fazer isso, mas ele não faz. Pelo contrário, ele não se contém e abraça os irmãos. Aqueles que têm propósito diante de Deus, são pessoas perdoadoras. São pessoas que sabem que não dá para carregar o propósito de Deus em suas vidas e a mágoa e o rancor. Não dá para caminhar junto, irmão. A gente tem que caminhar com o Senhor e abrir mão de algumas coisas. E no abrir mão dessas coisas que a gente vai ver que a gente se torna melhor. Porque o propósito de Deus para nossas vidas nos torna pessoas melhores. E eu quero te dizer nessa noite, que Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem algo para você. Basta você admitir isso. Basta você chegar e se submeter diante da presença do seu Deus. Falar, Senhor, eu estou aqui, diante de Ti. Estou aqui na Tua presença. Eu creio no Senhor como meu Salvador. Eu creio no Senhor como meu amigo, meu consolador. A vida está difícil, mas eu creio que o Senhor pode ser aquele que vai me resgatar e me ajudar a caminhar. Eu queria nesse momento orar com você. Feche seus olhos, abaixa a sua cabeça. Quero que você pense nesse momento, como é que está a sua vida diante de Deus?
O Senhor tem sido o centro da tua vida? Deus tem sido o principal alvo da tua vida? Sobre tua vida está, o que diz a palavra, buscar primeiro o reino de Deus? Ou você inverteu a história, colocou primeiro as demais coisas e se sobrou um tempo você busca o reino? Então eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo, a clamar diante do Senhor. E nessa oração eu convido que você se entregue diante de Jesus, fale com Ele, vamos falar com Deus. Senhor Deus, na Tua presença nós nos encontramos, ó Pai, porque somos servos Teus, porque somos filhos, mas nós nos submetemos à Tua presença, nós nos submetemos diante a Tua face, nessa noite. Deus, eu sei que muitos dos meus irmãos têm passado por grandes aflições, lutas, Senhor, que às vezes são maiores do que aquelas que eles podem pensar que vão suportar. Mas em nome de Jesus, nós cremos que eles estão se submetendo diante de Ti nesse momento. Nós cremos que eles estão se apresentando diante de Ti, que eles estão clamando ao Teu nome, o Senhor que tem a mão vitoriosa, a destra vitoriosa. Pai, em nome de Jesus, alcança os meus irmãos nessa noite, aqueles que estão ouvindo através da internet, que a Tua palavra, Pai, que veio como uma espada em nosso coração, possa encontrar um espacinho aqui dentro, que possamos, Pai, em Teu nome, confessar a cada dia que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus servos e nos conduz a uma nova história. É isso que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Se você quiser depois conversar comigo, conversar com o pastor, marcar um gabinete pastoral, o pastor atende aqui às quartas-feiras, é só a gente agendar, vai ser uma bênção tomar um cafezinho com você. Assim, irmão, nós vamos estar orando depois pela nossa irmã Letícia. Ela esteve hoje pela manhã, no culto, na classe de novos convertidos, é uma nova convertida aqui da igreja, e ela infelizmente se acidentou, caiu e abriu o braço. Caiu da escada, irmãos, aí abriu o braço. Então nós vamos estar orando depois pela nossa irmã. Quero convidar aqui na frente a nossa diaconisa Eledi. Nossa diaconisa Eledi, está com a palavra. A paz do Senhor, irmãos. Eu queria falar para vocês que hoje é uma data muito especial para a nossa igreja, Hoje não, é amanhã, mas nós vamos fazer homenagem hoje.